continuar, eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias, né? Gálatas. Não, Gálatas não, em Atos. Em Atos dos Apóstolos, por favor. Está todo mundo sintonizado, conectado aí com a palavra. É Atos 9? No caso, o professor queria Gálatas 1. Ei, é Atos 9. Isso, pode começar em 9. Atos 9? Isso, todo, no caso 20. Porque eu vou mesclar, às vezes eu vou falar 21, 22, 26. Aí vocês vão lendo. Atos 9. É o versículo 20, a lei? Ó, eu vou querer o versículo 26, Atos 26. Eu vou querer Atos 26. Quem puder ir selecionando aí. Quem fala assim, Atos 26 eu achei primeiro. Não, mas é Atos 9, 26, não, né? Não, Atos 26. Versículo 10. Vamos marcando. Mas é diferente. Achei. Achou? Pronto. Atos 26 tem o versículo? Versículo 10 ao 11. Ela achou primeiro. 10 a 11, né? Agora Atos 22, 4. Atos 26, 10. 26, 10 e o outro? 22, 4. 22, 4. 4 ao 5. Já primeiro fala, hein? 26 é de quanto a quanto? Achou? Achei. Pronto, 26 é de quanto a quanto? Ó, 26, Atos 26, do 10 ao 11. É com ela. 10 É no a 11. 10. Não, eu só estou marcando. Certo. Eu já achei. Vai mandando aí. Isso. Em Atos 22, 4 ao 5. Achei 22. Achei 22, 26. Isso. Agora eu quero Atos 9. Qual o versículo de 9? 9 é 1. Opa, já achei. Pronto, então é com Ana. Eu achei. Achou? Ó, deixa ela ler, deixa ela ler. Tá certo. Eu só quero estar acompanhando Tá bom. direitinho. Então vamos começar, né? Por favor, professor, se você puder fazer a oração para a gente começar. Vamos lá. Senhor, graças te damos, porque estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando aí Felipe na condução desse estudo, que teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos fazendo lembrar dos ensinos do Senhor, dos exemplos de vida, dos ensinos que estão contidos nas Escrituras, Senhor, para que elas gerem vida na nossa vida. Abençoe esse momento, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Paulo. Meu texto áureo é o Filipenses 3:8. E não somente essas coisas, mas considero tudo completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Eu vi esse texto como uma forma de definir o propósito de Paulo, né? E a sua transformação e o seu chamado. E eu coloquei esse texto para poder servir como uma apresentação do apóstolo dos gentios. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Já vê isso em Atos 16:37. Como muitos devem saber, Tarso não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Ele foi educado em Jerusalém sobre o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico e era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que todos os seus contemporâneos. Então, no caso, esse aqui é o histórico do nosso apóstolo. É o currículo do nosso apóstolo Paulo. E né? que currículo. Que currículo. Naquela época, um homem que falava mais de uma língua
ele já tinha já um posto, né, uma posição social firme de quem ele era fora a sua família e a tradição que ele acompanhava, que era o farisaísmo. Ele era herdeiro dessa tradição. Ele é o grande perseguidor da igreja, um homem firme nas suas convicções. Paulo era um homem de caráter firme, forte, um homem jovem e que era muito religioso. Ele foi doutrinado desde a infância a viver o farisaísmo, a viver a lei, desde pequeno lendo a Torá todos os dias praticamente ele tinha que ler e reler e decorar todas as leis e todos os mandamentos que estavam ali na grande Torá. O Pentateuco, os 5 livros de Gênesis, né? De Gênesis até o último livro de Números, Deuteronômio. E ali, Paulo, no caso, nesse cenário, ele sendo o grande perseguidor da igreja, ele começou, né, ali a frequentar, como foi dito na aula da nossa irmã, que ela estava explicando aqui, a Miriam, sobre o templo, né, a sinagoga, e onde ficavam os membros ali do partido farisaico, onde se reuniam, né, todos os membros ali, os mais importantes, e o sumo sacerdote que ficava no centro. Paulo ali acompanhava o seu mentor, o seu mestre ali, Gamaliel. E ali, ao longo de todo esse percurso, começou o movimento de Jesus. O movimento de Jesus que ia se espalhando, e até então, provavelmente, eu creio que ele só ouvia. Até o momento em que ele se depara, depois, né, de Cristo crucificado e ressurreto, no caso, provavelmente ele não viu a ressurreição de Jesus, mas deve ter ouvido falar. E no caso, aqui ele se depara com os cristãos proclamando o reino ainda em Jerusalém. É quando ele encontra ali o famoso Estevão, o mártir, o nosso famoso Estevão. Ali, quando ele se depara com aquela situação no Sinédrio e vê Estevão proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo daquela forma, com tanta ênfase, coragem, força e muito vigor. Bom dia, bom dia. Ali, o Paulo provavelmente foi a ruptura dele com tudo com que ele acreditava, com todos os laços de entendimento que ele tinha sobre tudo o que ele tinha estudado e tudo o que ele tinha aprendido. Ali veio o homem declarando daquela forma as escrituras, porque Estevão, quando ele declara com sabedoria. Ele faz uma narrativa de tudo o que tinha acontecido, do passado até os tempos daquele momento, e é quando ele está dizendo ali para todo mundo que eles eram hipócritas e que eles não entendiam nada do que eles estudavam a vida inteira, porque no final de tudo se concluía em Jesus Cristo e em todos os profetas que tinham falado a respeito do Senhor, e eles mesmos matavam, e depois eles mesmos, com toda a hipocrisia, iam lá e anunciavam ou colocavam o nome dos profetas como homens importantes, sendo que no caso eles vieram a perecer por causa da própria hipocrisia deles. Ali não começou os conflitos na cabeça dele. Exatamente. Quando ele começou a ver aquela história, diz que Paulo estava presente. Então, se Paulo estava presente naquela narrativa de Estevão, ele começou os conflitos. Porque se ele conhecia a lei, aí começou a divergir. No caso ali, os conflitos provavelmente já existiam porque Jesus já proclamava o reino ali à redondeza. E Paulo ele já era doutrinado por Gamaliel. Já existia já boatos. No caso aqui de Estevão foi a concretização do que se dizia. E Cristo já tinha sido ressurreto, né? Já tinha ido aos céus. E Estevão e todos os discípulos do Senhor, eles proclamavam o reino, as redondezas ali. E ali na sinagoga, proclamar daquela forma, na frente do sumo sacerdote, onde a vida dele era uma coisa que já não se importava mais, não tinha de valor algum para Estevão naquele momento, porque ele teve uma coragem impressionante em não retroceder perante a todas aquelas ameaças, perante aquele cenário onde ele não teria como vencer, porque eram muitas vozes e muitos homens que se rasgam, porque eles não aguentam ver Estevão proclamar daquela forma, muitas vozes contra ele, e o julgamento é severo. E naquele momento ali, como já foi dito aqui, era o único momento onde a lei judaica poderia ser aplicada, porque eles estavam vivendo debaixo do Império Romano.
Então, a lei judaica ali ser aplicada naquele momento seria a condenação da morte apedrejado. No caso, naquele momento, o sumo sacerdote ele tinha direito, ele poderia aplicar aquilo ali e ele não poderia fazer absolutamente nada. Então, para Paulo assistir aquela cena e ver um homem proclamando daquela forma, ali foi a ruptura total do que estava acontecendo. Ele não conseguia entender, as suas próprias convicções estavam sendo confrontadas, e ali, quando Estevão vai a ser apedrejado, provavelmente, observando bem a narrativa do texto e a cena, a gente vê que as pessoas elas lançam as roupas aos pés de Paulo. Provavelmente era ele que estava na frente ali, dizendo para matar, pode apedrejar, era ele que estava pode tacar a pedra. Era ele que estava na frente. Senão não teriam jogado nos pés dele. Jogaram aos pés dele, ele que estava na frente. Ele que mandou, ele que disse para apedrejar. Então, Paulo, ele já estava no ápice ali, no ápice de tudo que ele entendia, no ápice de tudo que ele acreditava. Paulo, ele ali naquele momento resolveu enfrentar. Ele agora ele quer saber, porque um homem firme, jovem como Paulo, firme nas suas convicções, não entendia como que um sinédrio, cheio de homens como aqueles que ensinavam e falavam da lei, falavam da palavra, permitiam que aquela situação estivesse se propagando daquela forma. Permitiam que homens e mulheres proclamassem um reino usando a própria palavra que ele estuda a vida toda contra eles mesmos. Como que isso seria possível? Paulo não conseguia entender isso. Paulo, um homem jovem, firme nas suas convicções, ele vai à frente disso. Começa uma briga, uma perseguição. Paulo não ia deixar isso barato, ele queria entender mais, ele queria ir a fundo do que isso estava acontecendo, porque Paulo é um homem inteligentíssimo, um homem cheio de suas convicções. Eu queria agora pedir para o irmão ler em Gálatas 1:13 as afirmações do que estavam acontecendo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja, a igreja de Deus, e a assolava. Aqui é Paulo afirmando nas suas cartas em Gálatas o que ele fazia. Em Atos 26, do 10 ao 11. Porque também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido, demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras, os persegui. Atos 22, 4 ao 5. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote de testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos 9, do 1 ao 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se no sumo sacerdote e lhe pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim os homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Glória a Deus. Então aí a gente vê Paulo explicando as suas cartas para todas as igrejas, os lugares onde ele implementou o evangelho, o que ele fazia, o que ele fez, são atitudes de como ele começou. Então ele está expressando tudo o que tinha acontecido, ele perseguiu, ele começou, ele não parou mais. Paulo ele foi atrás, ele foi buscar. E aqui em Atos 9:2 é quando ele chega, depois de ter visto aquela cena de Estevão, quando ele vê Estevão proclamando daquela forma, e morrendo ainda com alegria, porque Estevão olha para os céus e proclama ainda a paz, e proclama ainda uma forma de dizer que o Senhor possa levar o espírito dele, que o Senhor perdoe, no caso uma atitude ali, uma postura de Estevão, onde
ele não tem medo do que ia acontecer, ele é arrastado para o lado de fora e morto a pedradas. Paulo, ele vem e resolve buscar ir mais fundo em toda essa história e buscar ir atrás de todos os homens que se converteram a esse caminho, né? Que naquela época eles se chamavam os homens do caminho, os homens das mulheres do caminho. Jesus mesmo ele proclamou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele foi atrás de saber tudo isso. Então, quando Paulo ele pega essa carta, pede ao Sinédrio autorização para ir buscar ali em Damasco homens e mulheres que proclamavam o reino, o caminho do Senhor, ele foi já enfurecido. Ele já foi com as convicções dele lá nas alturas. Ele queria muito destruir aquilo. Provavelmente a informação que ele tinha daquele lugar, em Damasco, que tinha muitos homens e mulheres ali que proclamavam o reino. Ele queria chegar lá com mão de ferro. Paulo, exatamente. No caminho, Paulo indo em direção a Damasco, provavelmente eu creio que aquela busca incessante, aquele anseio que existia dentro de Paulo em querer entender o que estava acontecendo, por que as convicções dele estavam sendo confrontadas daquela forma, por que o Sinédrio era tão passivo, não tinha ninguém que pudesse se impor, não tinha ninguém que pudesse ir atrás, não tinha ninguém que pudesse falar o que eles pensavam, que pudesse acabar com aquilo, porque ele se considerava a razão. Ele se considerava o certo e pela lei do Senhor, como um homem fiel a Deus, ele se achava no direito de acabar com tudo aquilo. Ele se achava no direito de exterminar toda aquela proclamação da existência de um homem que se declarava Deus, no caso Jesus Cristo. Ele não aceitava isso de forma nenhuma. E ali no caminho, indo com todo o coração cheio dessa fúria, dessa raiva de alguém que ama o Senhor Jesus Cristo, ou de alguém que ama a Deus, caso, cheio dessas convicções, é quando o Senhor vê em Paulo ali determinação, amor e fidelidade. O Senhor viu em Paulo todas essas três coisas: determinação, amor e fidelidade, porque ali o que estava sendo confrontado era o que ele entendia. A questão aqui é o entendimento de quem Paulo era, o entendimento do que ele fazia e do que ele foi doutrinado a fazer. Ali o Senhor aparece para Paulo uma manifestação grandiosa da presença do Senhor, onde Paulo vê o Senhor Jesus Cristo e ele se apresenta para Paulo dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ali Paulo, Saulo, no caso, Saulo, porque a palavra Paulo é forte. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Saulo, ele é uma ruptura também, mais uma, né? Do entendimento de Saulo. O que isso estava acontecendo? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo, quem você persegue. Jesus Cristo, quem você persegue. Perseguindo a igreja, perseguindo o próprio Jesus Cristo. Exatamente. Então Saulo, ele naquela situação, ele para refletir. Talvez servindo o farisaísmo em todos os estudos desde a sua infância, ele nunca tenha tido nenhum tipo de manifestação como essa. Nunca tinha visto nenhum tipo de revelação do Senhor, de Deus, de quem o próprio Yeshua, né, no caso Jesus, o próprio Senhor, Yahvé, nunca talvez tivesse se revelado a ele. E aí ele se depara numa situação onde ele é um perseguidor, se achando firme, se achando certo, se achando na razão, depara com uma manifestação grandiosa de um ser que ele não considerava Deus, e é Jesus Cristo, manifestando para ele quem ele é, dizendo para ele: por que me persegues? E ali Saulo, ele cai em uma cegueira. Saulo fica cego e não sabe mais para onde ir, nem o que fazer. E os outros que estavam com ele, confirmando que aquela manifestação não é loucura, nem nada da cabeça dele, os outros também ouviram a manifestação, ouviram uma voz, mas não viram nada. Exatamente, ouviram e não viram absolutamente nada. E ali naquela situação, ele fica cego, né? Um homem que provavelmente estava cego espiritualmente, ele ficou cego ali, naturalmente, literalmente cego. Beleza. Essa revista, nós estamos vendo o livro de Atos, e dentro do livro de Atos, quais são os ensinos que a igreja pioneira, eu não gosto desse termo igreja primitiva que o pessoal chama, porque parece só me lembra a época dos macacos, das cavernas dos macacos. A igreja pioneira, aquela que foi iniciante, aquela que começou, aquela que deu os primeiros passos, aquela que foi do pós-parto, né? Nasceu a igreja. Então a igreja pioneira, o que é que ela tem a nos ensinar? Porque o entendimento lá eram homens e mulheres imperfeitas, como nós somos mulheres e homens imperfeitos. Então nisso nós somos iguais.
É o mesmo material humano que Deus usa desde o início lá do Éden, quando caiu em pecado. É o mesmo material. Mas alguma coisa aconteceu naquela época que fez a igreja crescer, se multiplicar e se espalhar, e chegou até nós aqui, na Praça Julieta Rocha. Amém. Né? Então aqueles irmãos viveram algo que a gente pode viver, ou que a gente deixou de viver ao longo dos séculos e tal. Então são os ensinos que nós estamos tirando esse trimestre, né? Nessa revista. Aonde podemos melhorar, aonde deixamos de fazer algo, aonde precisamos voltar a fazer, o que é que podemos tirar de lições disso aí. E aí, baseado nisso aí que está falando, Paulo, eu estava lembrando aqui, a igreja cristã, a igreja de Jesus, nasceu de onde? De dentro do judaísmo. Eles eram judeus, eles praticavam de um jeito ou de outro, mas praticavam o judaísmo. Tudo bem que alguns não eram da seita dos fariseus, outros não eram dos saduceus, outros não eram de seita nenhuma, mas tinha aquele temor, porque aqueles homens que se apresentavam ali, eles estavam dizendo que representavam Deus. E era eles que administravam o templo, era eles que liam a lei, era eles que historicamente estavam ali. Então era eles que eram a igreja da época, né? A igreja da época, a igreja oficial. E a igreja surgiu de dentro do judaísmo, ela veio de dentro do útero do judaísmo. E surge uma igreja diferente do judaísmo, uma coisa totalmente diferente, isso gerou impacto. Então, como você descreveu aí, Paulo não estava entendendo. Paulo é um exemplo do que os sumos sacerdotes também não estavam, o Caifás não estava, os fariseus não estavam, os saduceus não estavam, os herodianos não estavam, os essênios não estavam, aquela turma toda que lidava com a parte religiosa, ninguém estava entendendo o que está acontecendo. Mas o entendimento que nós temos hoje, Deus é quem conduz o seu povo. E ele estabelece um quadrado ou um triângulo, um círculo onde eles vão andar. E o judaísmo, os líderes do judaísmo não entenderam que Deus sempre está se movendo e é Ele que determina os caminhos. Paulo está sendo confrontado nisso aí, como todos foram, né? Paulo foi confrontado com tudo aquilo que ele aprendeu do judaísmo, confrontado diretamente, nas bases, na raiz. Então isso angustiou ele. E uma das formas dele responder foi perseguir a igreja, porque já que ele não entendia, eu vou perseguir o que eu não entendo. Eu vou tentar calar o que eu não entendo, eu vou tentar acabar com aquilo que eu não entendo. Mas dentro dele havia uma luta muito grande, como você vai estar descrevendo aí. Havia um conflito muito grande. Então, isso é só para dizer o quê? Como a gente temos que estar atentos para o mover do Espírito Santo de Deus. Porque Deus pode estar nos tirando do quadrado, nos tirando de pensamentos arraigados que estão dentro de nós. E o mover de Deus é totalmente diferente do mover que eu creio que é o de Deus. E eu digo que é de Deus, e eu defendo que é de Deus, e persigo quem está me dizendo que isso, rapaz, é por aqui que Deus está nos conduzindo. E Deus está tentando me dizer, rapaz, eu estou conduzindo por aqui, siga o meu Espírito, siga os meus caminhos, para que eu possa te abençoar na obra que eu quero fazer, na tua vida e através da tua vida. Eu acho que é esse o ensinamento que todos nós, liderança, pastores, tem que entender. É o Espírito de Deus quem conduz a sua igreja. Não é o nosso conhecimento, não é nossos princípios arraigados, é o que a palavra de Deus e o mover dele pela sua palavra. Glória a Deus, vamos exatamente chegar nesse ponto aí. Sim. E o que me chama a atenção nesse momento da cegueira de Paulo, eu percebo assim, que até aquele momento, Paulo, ele era cego e não sabia. E quando ele ficou literalmente cego, depois que ele viu aquela luz que é do Senhor, ele, humanamente, ele não enxergava, mas foi ali que ele foi entender quem é que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E tudo que ele viveu era só religiosidade, era os achismos dele, era a cultura que deixava ele, e as tradições religiosas. Então a gente vê assim que deve ter sido um momento assim tão impactante, aquele homem cego literalmente. Mas foi ali que ele começou a ver a verdade. Olha que coisa linda. Meu irmão, é lindo demais. Porque muitas vezes as igrejas estão muito revestidas de religiosidades, porque minha igreja tem essa tradição e perde a essência, né? Qual é a essência? A essência é o Senhor, é a direção do Espírito, como o irmão falou ali. A partir daquele momento, Paulo era dirigido totalmente pelo Espírito, pelo Senhor, pela Trindade.
Coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo, agora nesse exato momento que ele é confrontado dessa forma, ele vai tentar agora, ele vai assimilar, né? Porque tem todo um processo, ele assimilar o que aconteceu. Ele vai lá para Damasco, ele fica na casa lá do irmão, e naquele momento, Paulo, ele ali buscando um entendimento do que tinha acontecido, ele vai corresponder ao chamado. Ananias, ele é chamado para ir lá, né, impor as mãos sobre Paulo para ele poder voltar a enxergar. E automaticamente Paulo ele sai a proclamar o reino. E é quando a gente vê em Atos 9, 21, quem puder abrir rápido, dá uma lida. 9, 21. Isso. E todos que o viam estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia e os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Exatamente. Agora Paulo ele já proclamava o reino lá mesmo, já chegou logo falando, né? Já foi dizer tudo que tinha acontecido e colocando Jesus agora como centro, como Deus. Ele viu tudo agora, refletindo na mente dele, deve ter sido uma forma de pensamento muito complexa na cabeça dele, aquela situação, todas aquelas coisas vindo na cabeça dele simultaneamente do que tinha acontecido, de quem Jesus era, de que ele estava errado, de que tudo aquilo que ele sabia não era realmente o certo. E agora ele vai dar uma forma de proclamar o reino. Então Paulo ele pega todo o histórico dele, tudo que ele aprendeu, todos os estudos, tudo aquilo que ele passou a vida inteira sendo ensinado e converte isso na vontade do Espírito. Converte isso na vontade do Senhor Jesus, em ensinamentos para todos aqueles entenderem e crerem de que Jesus Cristo é o Senhor. Então isso me traz um entendimento que nós, como cooperadores da obra, devemos aprender a ser instrumentos do Espírito, a sermos usados pelo Espírito, a ser movimentado conforme a vontade do Espírito. Então a gente vai ver em Efésios 4, 11 e 13, Paulo descreveu a famosa lista dos que Cristo exaltado concedeu à igreja. Dos dons, no caso, né? Ele descreve aqui em Efésios 4, do 11 ao 13, a famosa lista dos dons que Cristo exaltado concedeu à igreja. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E de modo semelhante, ele disse que o objetivo desse ministério fundamentais da palavra é aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou para preparar os santos para a obra do ministério. Você vai ver isso na NVI, essa tradução, obra do ministério. A tradução mais antiga coloca uma vírgula entre preparar os santos e para a obra do ministério, fazendo o versículo significar que o trabalho dos ministros da palavra era preparar os santos e a obra do ministério. O ministério deles incluía preparar os santos e não preparar os santos para o ministério que os próprios santos exerceriam. Não sei se ficou meio confuso, mas aqui Paulo, né, no entendimento dele, ao expressar os dons do Espírito, ele está dizendo que o homem, no caso, aquele que foi escolhido para ser mensageiro da palavra, ele tem a função de ensinar o caminho, ensinar a espiritualidade, ensinar quem é Jesus. Ele tem a função de doutrinar as pessoas sobre o caminho do Senhor. Mas em questão dos ministérios, no caso o ministro da palavra, o pastor, ou aqueles que estão na função de ensinar, eles ali desenvolvem talvez ministérios para que a obra, para que a casa ou a igreja se desenvolva, ou ali naquele momento ali possa existir uma ordem no culto, para que seja ali de uma forma do culto ser organizado, e a gente separa em ministérios para que essas coisas possam funcionar. E Paulo ele descreve aqui os dons dados pelo Espírito. Então ele fala que o ministro da palavra ele ensina o evangelho, ele ensina o caminho. Mas aqui em Efésios 4, do 11 ao 13, você vai ver o texto ele explicando que quem determina qual é o dom que você vai ter é o Espírito. Então aqui você já está aprendendo a ser guiado pelo Espírito. Você talvez, eu possa até dizer para você, talvez você possa louvar hoje, mas aí o Espírito é que te capacita para fazer isso.
Não é você por conta própria. Você, às vezes, tem muita gente que eu já vi até se esforçando muito para poder alcançar o objetivo servindo no ministério. Mas se você não tiver a capacitação do Espírito, você realmente não consegue ir muito além disso. Você não consegue ir à frente. A mesma coisa são para os ministros da palavra e para quem Paulo era. E o chamado para o qual Paulo foi, que é ser um ministro do Evangelho, um apóstolo, alguém de grande conhecimento da palavra, alguém que estuda o livro, o Pentateuco, desde pequeno. Ele pega tudo aquilo, converte todo o entendimento dele, converte todo o raciocínio, tudo que ele entende e aplica da vontade do Espírito. Ele foi capacitado para fazer a obra e não sabia. Ele já tinha todo o material, todo o histórico dele, aí o Espírito deu só uma ajustada, pegou toda aquela eloquência que Paulo tinha e transformou para a ministração do Evangelho. Então ele vai agora, capacitado pelo Espírito, fazer a obra. E existem ministérios, e nesses ministérios tem outras coisas a serem feitas, porque o próprio Paulo fala que existe pés, existe mãos, existe olhos, existe ouvidos. O corpo de Cristo é diverso. Cada um com a sua habilidade, com o seu dom, com a sua capacitação, com tudo aquilo que aprendeu durante a vida, que nem todo mundo nasceu dentro da igreja, dependendo de onde você veio ou o que você fazia antes, pode ser usado para a vontade do Senhor Jesus. Pode ser usado para a obra. Você só precisa se dispor a ser capacitado pelo Espírito. E esse é o chamado de Paulo. A gente vai ver agora em Colossenses 1:3-6. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Graças damos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, por quando ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Vai ser bem em Colossenses 1, do 3 ao 6, Paulo se expressando dessa forma. Aqui eu deixo destacada a passagem que ele fala o Evangelho que chegou até vocês. O crescimento que Paulo tinha em mente nessa passagem tinha dois aspectos. No primeiro nível, o Evangelho estava crescendo em todo o mundo, até em Colossos, onde Paulo nunca esteve. Paulo nunca tinha ido em Colossos. O Evangelho fora ensinado pelo nobre Epáfras. Epáfras que ensinou o Evangelho lá em Colossos. E se enraizou em toda aquela região. Dessa forma, conseguimos entender que por onde a palavra da verdade é ensinada e crida, ela produz frutos. Pessoas são mudadas, existe uma transferência de um reino para o outro, onde Paulo fala, você vai ver no versículo 13, e o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você vai ver em Colossenses, o versículo 13, ele explicando sobre essa transferência, essa transição de um reino para o outro. O que são salvos começam a ter fé em Cristo Jesus e o amor por todos os santos e começam a ensinar sobre sua herança celestial. Suas prioridades mudam, sua cosmovisão muda e sua vida é refeita pouco a pouco à imagem do próprio Filho de Deus. Esse é o primeiro aspecto que Paulo vê sobre a expansão do reino, né? É um trabalho simples, mas feito com amor, rompe fronteiras. No caso aqui, Epáfras. Paulo ele chega a ensinar em Éfeso, está falando sobre o reino, e Epáfras ele chega a ouvir, e provavelmente aprendeu ali de quem era Jesus. Epáfras provavelmente tinha um pouco de conhecimento e provavelmente adquiriu um pouco mais de Paulo do que ele estava ensinando, e ele levou à frente. Ele foi ensinar em Colossos. Então, agora que acontece que Paulo já tinha dito, que eu li aqui agora, sobre você ser capacitado pelo Espírito. Epáfras, ele foi completamente capacitado pelo Espírito para poder fazer essa missão. Agora a gente tem mais um ministro da palavra. Então ele vai em Colossos e começa a ensinar. E ali em Colossos ele começa a explicar e falar de Jesus e juntar grupos até formar uma igreja. E Paulo,
ele só consegue ouvir falar do que estava acontecendo. Provavelmente aqui você vai ver Paulo, ele explicando isso depois, né? Eu vou chegar logo nessa parte, onde Paulo está vendo o reino se expandindo. E aí quando ele pega e deixa essa passagem aqui, em Colossenses 1, 3 ao 6, eu destaquei o evangelho que chegou até vocês. Então, e vê que o trabalho dele está frutificando. Vamos dizer que Itabuna fosse Éfeso. Paulo ficou ali quase 3 anos em Éfeso, né? E vamos dizer que Colossos fosse uma Ubaitaba. Então, nesse tempo que Paulo ficou em Éfeso, os discípulos que estavam com ele, fazia parte da caravana dele, muitos foram para essas cidades menores ao redor de Éfeso. E é lógico, muitas dessas cidades vieram a Éfeso para aprender com Paulo e aprender com o seu ministério ali. Quando ele fala o ministério de Paulo, não era só Paulo, era Paulo e todos aqueles que o cercavam e que andavam com ele por toda parte, por onde ele ia. Então, Colossos, provavelmente, realmente, Paulo nunca foi lá. Mas foi dessa forma, preparando pessoas, ou mandando pessoas para pregar o evangelho lá, ou preparando pessoas para cuidar dos que estavam se convertendo. E assim foi em outras cidades, né? O ministério de Paulo alcançou. Às vezes Paulo fisicamente não foi, mas o seu ministério, né, alcançou. Mas o que eu só queria dar ênfase, isso aí é um exemplo, que a gente fala muito de capacitação. Você falou em capacitação. E a gente vê pela palavra, esse é prático na vida de Paulo. Ter títulos. Eu sou doutor em palavra, em Bíblia, eu sou mestre em Bíblia, eu sou mestre em interpretação, eu tenho diploma disso, eu tenho diploma daquilo. Eu, às vezes, eu sou sincero, não sou contra, mas não me edifica quando se apresenta alguém e se passa meia hora falando do currículo da pessoa, todos os títulos que a pessoa alcançou. Para mim bastaria dizer o seguinte: fulano de tal, servo do Senhor, e apresentar o seu ministério. E seu ministério, né? O que é que você fez dentro do seu ministério diante do Senhor? Porque título todo mundo alcança. Eu estou me formando esse ano em teologia. Estou terminando meu curso. Eu dou graças a Deus pela essa classe que me ajudou muito. Mas eu não troco a EBD pelo meu curso de teologia. Porque aqui, durante os anos que eu passei na EBD, quando a gente ia estudar Atos, eu mergulhava para aprender a oportunidade que eu tinha de conversar, de ouvir a opinião dos irmãos, de pesquisar, de não sei o que. E o Senhor falar naquele momento. O curso de teologia nos ajuda a ter ferramentas para a gente estudar melhor a palavra. Tudo bem. Mas esse título, por si só, não me credencia a nada. O que me credencia é meu andar com o Senhor, é minha vida com o Senhor, é meu ministério na prática com o Senhor, independente se eu tenho um título ou não. Muitos não têm títulos e têm ministérios amplos, maiores que muitos pastores, maiores que muitas igrejas. Ele sozinho ou ela sozinho tem ministério amplo. Então não é o conhecimento que nos capacita, quem capacita é o Espírito Santo vendo o material que está dentro de mim, que ele pode usar. Porque o Espírito Santo não vai colocar aquilo que eu não busquei. Ele usa o que eu tenho dentro de mim e transforma aquilo e multiplica aquilo. Então o que é que aconteceu com Paulo? Paulo tinha super conhecimento. Talvez dentro da igreja, quando ele chegou na igreja, ninguém tinha mais conhecimento das Escrituras do que ele. Mas ele não tinha a unção do Espírito Santo. Paulo teve que se afastar, teve que se isolar, passou 3 anos lá na Arábia, revisando, remeditando em tudo que ele leu. Depois foi para Tarso, ficou lá mais 10, 11 anos. E só com 13, 14 anos de convertido, é que Barnabé vai lá e chama Paulo. Paulo, vem comigo, vamos lá para Antioquia, você vai me ajudar. Ou seja, alguém maduro chama alguém cheio de conhecimento, venha me ajudar. Paulo está debaixo da liderança de Barnabé. E lá, um ano depois, é que Paulo recebe o chamado para ir para a obra missionária. Aí sim, capacitação do Espírito Santo de Deus. Tudo na direção do Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade ao raciocínio, exatamente assim como
porque o pessoal vai fazer do veículo. Vai. Queremos você aqui de novo no próximo domingo, viu? Você e a aula. Obrigada. Então, dando continuidade ao raciocínio aqui, é exatamente como o irmão falou sobre a capacitação do Espírito, é justamente isso mesmo, a nossa bagagem, o que a gente traz na nossa vida. O Espírito ele usa, ele observa, ele conhece, foi o que ele viu em Paulo. E Paulo ele está aplicando, e nessa aplicação ele alcança outros, e outros vão e aplicam o mesmo entendimento, a mesma vontade de fazer, e são capacitados pelo Espírito. E nessa capacitação a gente vê o segundo aspecto do desenvolvimento, que é o comprometimento com a obra, nos leva a um amadurecimento. Quando a gente se compromete em fazer o que Epáfras fez, é quando vem um amadurecimento espiritual. Paulo também já tinha tido a primeira experiência, que foi uma manifestação impressionante de quem Jesus Cristo era, e exatamente nesse momento é que Paulo ele se determina a falar de Jesus, se determina a ir atrás daqueles que se denominam cristãos, que se denominam os filhos do Senhor, que estão ali proclamando o reino e Jesus Cristo. É quando ele se posiciona a fazer isso, é que ele é uma capacitação ainda maior. Você pode ver a sabedoria de Paulo em todas as cartas, em tudo que ele escreve, em tudo que ele fala, um conhecimento profundo do Senhor, de um relacionamento com Jesus Cristo. Todas as orientações que ele dá, da forma de se comportar, de como agir, de como montar a igreja, dos ministérios, de quem faz, de quem deixa de fazer. Ele pega toda aquela bagagem que ele tinha, todo aquele conhecimento e junta e mescla com a vontade do Espírito capacita. E ali eu tenho certeza que Paulo ele vinha tendo revelações e manifestações da palavra do Senhor em sua mente, ou até audível, conforme a vontade de Deus, para que ele pudesse ensinar e explicar a todas as igrejas, todos os lugares que ele passava e proclamava o reino de quem era Jesus Cristo. Esse é um desenvolvimento espiritual, né? Um aspecto que Paulo enxergou e ele explica isso em suas cartas. Paulo era um homem incansável. Em sua carta aos Romanos, escrevendo 15, 23 ao 24, contudo agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões, e tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem e por vos ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Aqui Paulo está querendo ir para Roma, né? E Paulo ele queria ir visitar os irmãos em Roma, e ele tinha um rumo ali na sua mente de ir direto para a Espanha. Ele ia fazer uma visita e ali ele seria encaminhado à Espanha. Apesar de seus planos, o destino de Paulo tomou um rumo diferente. Enquanto estava em Jerusalém após a sua terceira viagem missionária, ele foi preso devido a acusações falsas por parte dos judeus. As acusações eram de que ele teria profanado o templo e ensinado contra a lei e o povo judeu. A multidão se revoltou e tentou matá-lo. Para evitar seu julgamento pelos judeus em Jerusalém, que tramavam sua morte, Paulo, sendo cidadão romano, apelou a César. Apelo Cesáreo, era assim que se usava a palavra em grego, para poder clamar o nome de César. É um conhecimento que só ele tinha, no caso para evitar surras, açoites e até a crucificação. Porque um cidadão romano jamais poderia passar por isso. E no caso aqui, esse apelo garantia a ele o direito de ser julgado em Roma, não no coração do império. É importante notar que mesmo preso, Paulo continuava a ver isso como uma oportunidade divina. Em Atos 23 ao 11, o próprio Deus aparece e ele diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também é necessário que dê em Roma. Paulo não foi para Roma como um viajante livre, mas como um prisioneiro. No entanto, mesmo em prisão domiciliar em Roma, como descrito no final de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ele continuou a pregar e ensinar abertamente sobre o reino de Deus e Jesus Cristo. Ele tinha liberdade para receber visitas e pregar sem impedimento algum por 2 anos. Meio em meio às diversidades, aqui Paulo ele permanecia firme. Ele demonstrava uma alegria e um contentamento profundo que transcendia as circunstâncias, frutos de suas experiências e da força que recebia de Cristo Jesus. Então Paulo já tinha chegado aqui agora em Roma, ele estava numa situação complicadíssima e ele demonstrava ainda alegria.
e demonstrava felicidade no que ele tinha decidido fazer, do caminho que o Senhor tinha determinado para ele, proposto para ele. É óbvio que ele passa por situações difíceis, ele sofre, ele passa por muitas complicações, ele passa por dificuldades, tanto que ele chega a proclamar em um dos seus versículos, nas suas cartas, que ele diz que já tinha passado por tudo, que já sabia viver sobre todas as circunstâncias, de que ele já tinha passado por nudez, por fome, por sofrimento, e o Senhor que o fortalecia. No caso ali, quando ele está dizendo na palavra que tudo posso naquele que me fortalece. Justamente quando ele está explicando sobre quem ele era e o que tinha acontecido e o que o Senhor representava na vida dele. Paulo ali, ele já tinha vivido muitas coisas ruins e ele já estava no final de sua carreira e ainda demonstrava alegria por tudo que tinha acontecido. E ali ele continua a mandar suas cartas de Roma, ali já é o final. Ele tem ali a convicção de uma das suas mensagens que ele escreve também, dizendo que era o final da carreira. Ele gostava de comparar com corridas, né? Paulo gostava de dizer que, que no final da carreira ele pudesse ali ter um descanso, né? Paulo, ele afirmando que tudo aquilo que ele tinha vivido para o Senhor não valia, como diz assim no texto áureo, agora ele já tinha se desfeito de tudo. E como se tudo o que ele tivesse vivido fosse lixo, né? Para ele já não importava mais nada, e a única coisa que ele podia de melhor ter feito na sua vida foi ter trocado tudo aquilo para poder ganhar Cristo. O conhecimento que ele tem das revelações, coisas que ele não tinha quando ele estudava a Torá, ele não tinha todo esse conhecimento. Quer dizer, ele tinha um conhecimento, mas ele não tinha manifestação. Não era um relacionamento sincero. Provavelmente ele nunca viu Yahvé se manifestando para ele, ou dizendo o que ele tinha que fazer, como se conduzir, ou como ele tinha que se comportar, ou para onde ele devia ministrar a obra. E com o Senhor, depois de manifesto a ele a revelação da grandiosidade de quem era o verdadeiro Deus e como Deus se comportava, e o direcionamento do Espírito, Paulo, ele agora tem conhecimento e o fim de poder ganhar tudo a Cristo. Ele agora tinha ganhado um tesouro que era maior do que tudo que ele conhecia, que era ter Jesus Cristo, e ali ele já estava preparado em Roma a padecer e a morrer com felicidade. Ele realmente já estava preparado para ele mesmo, já tinha proclamado algumas outras vezes que não sabia se morria ou se ele ficava vivo. Ele não tinha decidido, ele ficava meio entre essas duas opiniões. Se ele morria logo, ia para ficar logo com o Senhor, ou se ele ficava vivo para poder ainda proclamar o reino para os irmãos, porque para ele isso ainda é uma coisa muito importante, de uma alegria muito grande. Ele não chegou aos confins da terra onde ele considerava ser a Espanha, né? E para ele ali toda aquela região, como diz no texto aqui que eu acabei de ler, já era o fim. Ele já tinha ali, por todo aquele lugar, ele já viu que não tinha mais nada que se fazer aqui. Para ele, já tinha ali finalizado, provavelmente ele já estava com uma certa idade. Então a gente vê a conclusão do histórico e de quem Paulo era, do que ele fez como ministro da palavra, e nos deixou um legado, Paulo. Nos deixou para nós um legado. Para todos aqueles que ministram a palavra, para todos aqueles que ensinam, no caso, aqueles que se posicionam para falar do Senhor, como que a gente deve agir na presença do Espírito, na presença do Senhor. Ele deixa todo um histórico, ele deixa escritas, ele deixa uma expansão do cristianismo, teologia, fundação da comunidade. É o autor de grande parte do Novo Testamento, com 13 epístolas, cartas atribuídas a ele como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, entre outras. Essas cartas são as bases de muitas doutrinas cristãs e oferecem orientação sobre a fé e ética e organização da igreja. Expansão do cristianismo. Foi um dos maiores responsáveis pela universalização do cristianismo, levando a mensagem de Jesus para além do mundo judaico. Na teologia, suas cartas desenvolveram conceitos teológicos profundos sobre a graça, a fé, a justificação, a redenção e a natureza de Cristo. A fundação da comunidade plantou e consolidou diversas igrejas em importantes cidades da época, como Antioquia, Coríntio, Éfeso e Filipos. Então a gente vê o histórico do Paulo, né? O maior de todos os apóstolos, o maior de todos os evangelistas, que nos trouxe aí esse legado, essa forma de conduzir. A palavra chegou até aqui hoje no nosso país, graças à obra, à determinação de todos esses homens que eram ministros do Senhor, provavelmente
proclamando e anunciando e ensinando e falando de Jesus para todos aqueles que criam e eram transformados, edificados as suas vidas com o ensinamento e com a firmeza da fidelidade daqueles que viveram e sentiram e presenciaram as manifestações do Senhor. Porque só quem vai até o fim, como Paulo foi, até a morte, e não desistir jamais, não retroceder e não negar Jesus Cristo, são aqueles que tiveram vivência, experiência, aqueles que viram manifestações, aqueles que creem, porque ninguém morre por uma mentira. Ninguém dá a sua vida por coisas vãs, por coisas sem valor. Para Paulo, o que ele dizia, além de dizer a pura verdade, era a coisa mais valiosa que tinha na vida dele, que era conhecer e ganhar a Cristo Jesus. Então esse é o história e a aula de hoje é sobre o nosso irmão Paulo, nosso apóstolo dos gentios. Agradeço pela oportunidade. Amém. Obrigado, seja o nome do Senhor Jesus palavra Cristo. linda demais. Fazer uma oração agora, né? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo estudo, muito obrigado pelos irmãos, muito obrigado pela palavra, Senhor, muito obrigado pelo Espírito, Senhor, muito obrigado pelo ensinamento, Pai, muito obrigado pelo direcionamento, Senhor, pela vida, Pai, pelas suas orientações, Senhor, pela firmeza, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor faz, Senhor, e seja edificante, que nós podemos ter um entendimento, Senhor, de quem nós somos, de filhos, de proclamadores do reino, com nossos atributos, com tudo que a gente aprendeu na nossa vida, com tudo que nós somos, podemos ser conduzidos pela tua vontade, pelo teu Espírito, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo, te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos para Jesus.